Eu estou feliz novamente em poder compartilhar com você mais um vídeo das coisas que vêm de Deus, que é para o nosso crescimento, para a nossa edificação e o nosso conhecimento. É sempre bom acrescentar em nossas vidas um pouco mais das coisas que vêm do Senhor. Sabe que esses dias eu estava assistindo um vídeo, é comum a gente achar algum vídeo que nos chama atenção no canal do YouTube, né? E eu vi que tinha um pequeno sapo e veio uma cobra e abocanhou ele pela perna. E ela segurou. Já sabe o resultado, ela ia devorar ele. E esse sapinho passando o maior aperto. E ele foi se dirigindo, arrastando meio que a cobra para o lado onde tinha uma cerca de ferro, né, uma grade, qualquer coisa. E de repente uma mão de dentro da grade veio e prendeu o meio da cobra. Não sei se é um gato, se é um outro animal, não prestei bem atenção. E depois nem achei o vídeo de novo para poder conferir. Mas o que me chamou a atenção nesse vídeo foi que o sapo, ele poderia ter mudado de direção e ido para o lado que não tinha um animal maior. Ele foi para o lado da grade, onde tinha um animal maior. A serpente é conhecida na Bíblia como um animal, um réptil, né, que nós não gostamos, sagaz, quer dizer, muito esperto. E a gente não sabe, estou falando de dois animais, é a cadeia alimentar. Tudo bem, Deus fez assim. Mas a serpente tentando puxar ele daquele lado. E essa mão que veio o livrou. Quando o animal colocou a mão no meio da cobra, ela abriu a boca e o sapo pulou para dentro, para o lado do animal maior. Sabe que em nossas vidas não é diferente. Deus, ele é maior, ele é único, ele é grande. Ele estendeu a sua mão. Nós vamos ver daqui a pouco isso em Isaías. Ele estendeu a sua mão para nos livrar. A mão de Deus é Cristo, para nos livrar do perigo maior, que quer nos abocanhar. Sabe o que é que a gente faz? Ao invés de correr para o lado de Deus, a tendência nossa, como seres humanos, é correr ao contrário de Deus. Porque se aquele pequeno sapo tivesse corrido ao contrário daquele animal que é grande para ele, o que teria acontecido? Já tinha sido abocanhado e preso, ia ser devorado. Em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 4, nós encontramos palavras que descrevem um pouco sobre esse animal sagaz que é a serpente. E nós lemos nesses versículos bem assim: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aquela pequena víbora que pegou aquele sapo, se estivesse falando, o que nós iríamos ouvir ela falar? Você está sendo sem juízo, você está correndo para um animal que é muito maior do que você. Você vai ser devorado agora, corre para o outro lado. Essa é a astúcia da serpente sagaz. É certo que não morrereis. Deus sabe que você vai se tornar como ele se comer deste fruto. Percebeu a ilustração desse fato que ocorreu para a gente poder ver? Mas Deus sabe o mal que tem rodeado os seres humanos desde o primeiro casal. O mal tem porque o mal, ele é mau, ele é contra Deus. Por que ele tem feito isso? Porque ele é contra Deus. Mas ele sabe que Deus é maior. Então ele vai induzir o homem a virar as costas para onde está o maior, que é Deus, e dirigir para ficar perto do menor, que é o mal. Pensa nisso um pouco para você ver. Aqui no capítulo 3 mesmo, no versículo 15, eu não sei se o homem da época que estava recebendo essas palavras podia entender, mas Deus já está planejando e mostrando para o homem,
que o mal não vence o bem. O mal, ele é perdedor, mas para o homem que está nesse meio, difícil enxergar. Quantas pessoas vão perceber isso só depois que partir desse mundo? Mas é bom a gente perceber antes, porque aí há tempo da gente ficar dentro dos planos de Deus. Olha o que ele diz no versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Capítulo 3, versículo 15, é o plano de Deus começando a ser revelado para que o homem tenha onde correr e ficar seguro no decorrer da sua vida aqui nesse mundo. Quando ele disse que o descendente da mulher, vai pisar na cabeça de Satanás, imagina aquele animal maior pisando na cobra. É isso que está acontecendo. A cobra abriu a boca porque ela não aguentou o animal maior. Então aqui ele menciona aqui, porém inimizade entre ti e a mulher. Jesus veio de onde? Maria. Foi gerado no útero de Maria, sementinha, o fruto do Espírito Santo. Porém inimizade. O mal é inimigo do bem. Por isso muitas pessoas não querem estar perto de Deus, porque Deus é santo. Para chegarmos para perto de Deus, devemos também ser santo. A palavra santo quer dizer separado. Deus é separado do pecado que está no mundo e que faz estrago na vida do homem desde o primeiro casal até os dias de hoje. E ele fala que, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que o mal conseguiu fazer com Cristo? Conseguiu arranhar o calcanhar. O que é que Jesus faz com a antiga serpente, que encontramos em Apocalipse? Pisa na sua cabeça. Ele destrói ela. Isso é um caso vencido. É uma guerra ganha. Já é uma luta que já mostrou o final, quando Deus nos avisa sempre, né? E através do profeta Isaías, ele mostra que esse braço dele foi estendido justamente para que possa livrar o homem das garras do mal, da serpente que é mais sagaz do que todos os animais. Isaías 53, eu gosto muito desses versículos. E ainda vamos ver até alguns versículos no finalzinho do 52. Depois, quando você estiver com a sua Bíblia, você vai poder ler e compreender um pouco melhor, né, essa mensagem aqui que Isaías está ditando para todos nós. No versículo 13 do capítulo 52 de Isaías, ele diz: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado, e será muito sublime, como pasmaram a muitas à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que outros dos filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem é esse que Isaías está falando? Do Messias. Aí ele continua no 53, mostrando: quem creu em nossa pregação? O profeta está dizendo que a mensagem do Senhor está sendo anunciada e sendo revelada a cada época, que é ditada por Deus e escrita pelo profeta, revelada pelo profeta. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Lembra que o braço daquele animal que está dentro da grade foi em cima da serpente. E ela abriu a boca. E o sapinho pulou para dentro. Protegido, salvo daquela serpente que é sagaz, esperta, né? Aí ele diz: e o braço do Senhor foi estendido. Então nós podemos observar isso, né? Braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante uma terra seca, né? Ele, né, não tinha raiz, era como uma árvore que não produzia. Então Cristo foi assim, né?
perante seu renovo. Ele, como raiz seca, ou de uma terra seca, que não tinha aparência, nem formosura. Interessante observar isso. Foi o mais rejeitado, desprezado entre os homens, homens de dor, que sabe o que é padecer, como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Foi assim que Isaías está revelando que nos dias de Jesus ele ia ser tratado assim, como um lixo, desprezado. Mas Deus continuou revelando seu plano. E Isaías fala um pouco mais. Olha no versículo 4. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. É interessante observar isso. O que Jesus fez, mostrando que Deus está dando a saída para o homem, dando a segurança para ele, porque a serpente não é vencedora, ela é perdedora. E infeliz do homem que fica do lado dela, que não corre para dentro da segurança das coisas que Deus revelou. Ele fala um pouco mais. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Jesus foi ferido. Ele não foi morto. Ele foi ferido, porque ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentro dos mortos, mostrando que o poder da vida está nele. Ele fala um pouco mais no versículo 9. Designaram-lhe a sepultura, e com os perversos, com os perversos esteve com o rico. Esteve na sua morte, posto que fez injustiça, nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der a ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida? Que nós nos achegamos para Ele, corremos para Ele e colocamos a nossa vida embaixo da sua mão poderosa. É isso que Deus quer com a gente, porque a serpente é mais sagaz e mais esperta do que todos os animais, e ela continua fazendo os seus estragos, levando pessoas para fora de Deus. Aí ele fala ainda no versículo 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levaram sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Interessante observar. Deus enviou seu Filho, revelou seu plano. Não vai ser todo mundo que vai ser salvo. Muitos vão ser salvos. Ele intercedeu por muitos. Mas, infelizmente, a serpente, que é mais sagaz do que todos os animais que Deus havia criado, é muito esperta. E ela está tirando a cada dia homens da presença de Deus. Homens, mulheres e jovens. Deus anuncia uma nova aliança.
essa aliança que é firmada na pessoa de Cristo. Em Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 a 33, Deus fala que vai fazer uma nova aliança. Essa aliança foi feita em Cristo. E Jesus vai chegar nos dias onde tinha vários reis. E um dos maiores reis nos dias de Jesus era o rei de Roma, os romanos. Era o maior, era o bicho-papão da época, dominava boa parte do mundo daquela época. E nestes dias, Deus estará estabelecendo o seu reino com o seu rei, que é o seu braço. Daniel, capítulo 2, versículo 4, diz que nos dias desses reis, Deus estaria estabelecendo o seu reino e ele jamais teria fim. Porque Jesus já está reinando hoje na vida daqueles que o aceita como Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós somos os seus súditos para fazer aquilo que ele tem ordenado e ensinado. Se pessoas não estão fazendo parte do reino que Jesus estabeleceu, então está fora da vida eterna. E Deus vai estabelecer, e nos dias desses reis nasce o menino Jesus, o Messias. Vai começar a ser perseguida desde novinho. E quando chega aos 33 anos, por perseguição dos líderes religiosos naquela época, que eram os judeus, para tirar Jesus do meio, porque estava atrapalhando eles, entregaram ele aos soldados romanos, dizendo que eles não têm outro rei a não ser César. E Jesus vai ser crucificado e assim cumprindo aquilo que Deus fez para completar o plano de Deus, o plano infalível, o plano fabuloso, que nós precisamos aceitar esse plano e viver nele hoje, porque não tem outro plano. Muitos homens têm procurado inventar outros planos, outros meios, novas religiões. Estão falando por aí que está na hora de homens inventar novas religiões, porque as religiões que têm já caiu no passado, já estão envelhecidas. Na verdade, a única que vai salvar o homem, o único plano que vai salvar o homem é estar em Cristo Jesus. Nunca aconteceu o outro antes e nunca vai acontecer o outro depois. Podemos verificar isso. Judas, quando ele escreve o seu pequeno livro, não tem nem capítulo no Judas, ele escreve mostrando que ele sentiu na obrigação de esclarecer para aqueles daquela época e para esclarecer tantos quantos vieram depois, quanto eu, você, que Deus já elaborou o seu plano, já fez tudo e entregou uma vez por todas a palavra que salva, a palavra da fé que veio através do Evangelho. Aí ele diz assim no versículo 3 de Judas: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Uma vez por todas. Não tem mais. Se você perdeu a chance hoje de compreender e entender o Evangelho de Cristo e obedecer o Evangelho, você perdeu tudo. Judas está falando, uma vez por todas. Mas, infelizmente, o que ele fala no versículo 4 é o que muitas pessoas têm seguido hoje. Olha bem, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e nega o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Você já se perguntou como é negar Cristo? Como é negar Cristo? Porque nós escutamos
na boca de pessoas: eu amo a Cristo, Cristo é o meu Senhor, eu tenho fé em Cristo, Jesus é o meu guia. Muito comum encontrar isso. Não é difícil. Mas quando você olha o que é que a pessoa está praticando, a pessoa está fora de Cristo. Porque ele não obedece à voz de Cristo, o Evangelho, o plano completo de Deus. Ele não obedece. Simples. Quantas pessoas estão querendo chegar nos céus e nunca tiveram coragem de descer às águas, ser sepultado num tanque onde tem água, ou em algum lugar que tem água que possa cobrir todo o seu corpo. Quantas pessoas querem chegar nos céus, mas não submetem ao batismo que a Bíblia ensinou. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Sendo sepultado juntamente com ele pelo batismo. Quantas pessoas querem chegar nos céus, mas não lembram e nem querem participar da Santa Ceia com pão sem fermento, como qualquer outro tipo de pãozinho ou bolacha. E daí por diante. Percebemos que os homens, nas coisas simples que Jesus ensinou, estão negando Cristo e estão sendo ensinados pela antiga serpente. São homens insubordinados que não amam a verdade que vem de Deus. Sejamos pessoas sábias, para que naquele dia possamos estar gozando da felicidade eterna. Que Deus nos abençoe. Espero que tenha ajudado você, para que você possa ajudar a outras pessoas aí da sua casa, enviando essas pequenas mensagens para abrir, plante a sementinha no coração de outras pessoas, para que eles possam despertar ainda a tempo e poder morar com Deus um dia na eternidade. Se você já é inscrito no canal, que Deus abençoe, muito obrigado. Você que está visitando, muito obrigado. Mas se você tem o desejo de se inscrever no canal, inscreva-se, porque assim você vai estar recebendo outras mensagens que eu vou estar enviando a cada vez que eu estiver postando. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós, porque estamos numa caminhada rumo à vida eterna, seja com Deus ou sem Deus. É melhor estar com Deus. Que Deus o abençoe.